Oi, pessoal, meu nome é Gabriela, sou a atual monitora do projeto de ensino Matemática Aplicada e Cálculo Diferencial Integral Aplicado, coordenado pelo professor Éder, da Universidade Federal do Espírito Santo. No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência nas regras de derivação e vamos falar um pouquinho sobre as derivadas de funções trigonométricas. Bom, para começar, nós temos aqui a apresentação de uma tabela de fórmulas de derivação para funções trigonométricas, que inclusive é muito importante que vocês anotem esta tabela e tentem decorá-la, porque ela facilita demais a resolução das derivadas das funções trigonométricas. Então, nós temos nesta tabela que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x, que a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x, que a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x, que a derivada da cossecante de x é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x, que a derivada da secante de x é igual a secante de x vezes tangente de x, e que a derivada da cotangente de x é igual a menos cossecante ao quadrado de x. E nós vamos agora resolver 3 exemplos de derivadas de funções trigonométricas. Então, exemplo 1, derive y igual a x ao quadrado vezes seno de x. Então, a gente pode observar que a gente tem um produto nesta função. Então, nós vamos usar a regra do produto que a gente aprendeu nos vídeos anteriores para poder resolver esta derivada. Então, vamos lá. Bom, recapitulando a regra do produto, né? Em resumo, a gente faz: repete o primeiro termo, multiplica pela derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. E é o que nós temos aí: x ao quadrado vezes a derivada do seno de x, mais seno de x vezes a derivada de x ao quadrado. E como nós vimos, a derivada do seno de x é cosseno de x e a derivada do x ao quadrado é 2x. Então, a resposta da derivada desta função é x ao quadrado vezes o cosseno de x, mais 2x vezes o seno de x. Então, vamos agora para o nosso exemplo 2, que é derive y igual a tangente de x. Vocês devem ter observado, né, que a tangente de x é tabelada, foi apresentada lá na nossa primeira tabela. Entretanto, a gente consegue resolver ela de outra maneira se a gente levar em consideração a relação que diz que a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. E a partir daí, a gente pode resolver esta derivada utilizando a regra do quociente. Então, fazendo a regra do quociente para a derivada de seno de x sobre cosseno de x, que é igual à derivada da tangente de x. Então, recapitulando a regra do quociente nos diz que a derivada, né, da função vai ser igual ao repete o denominador, multiplica pela derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, todo mundo dividido pelo denominador ao quadrado. Então, vai ficar cosseno de x vezes derivada do seno de x, menos seno de x vezes a derivada do cosseno de x, todo mundo dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Então, a partir daí, nós vamos ter derivada de seno de x, cosseno de x. Derivada do cosseno de x, menos seno de x. Então, resolvendo isso, nós vamos ter cosseno de x vezes cosseno de x, menos seno de x vezes menos seno de x, que vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. E existe, né, as identidades trigonométricas, e de acordo com elas, nós temos que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é o mesmo que secante ao quadrado de x, como a gente já tinha visto na tabela. Bom, pessoal, e o nosso último exemplo de hoje é derive f de x igual a secante de x sobre 1 mais a tangente de x. Então, a gente observa que a gente também tem aqui um quociente, né, nesta função. Então, a gente também vai usar a regra do quociente para resolver essa derivada. Então, vai ficar: repete o denominador, multiplica pela derivada do numerador,
menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então, vai ser todo mundo dividido pelo denominador ao quadrado. Então, 1 mais tangente de x vezes a derivada da secante de x, menos secante de x vezes a derivada de 1 mais tangente de x. Derivada da secante de x vezes tangente de x. Vocês anotaram aí na tabelinha de vocês. E derivada de 1 mais tangente de x, derivada de 1 é constante, então é zero. Derivada da tangente de x, a gente acabou de calcular, é secante ao quadrado de x. Então, vai ficar 1 mais tangente de x vezes secante de x vezes tangente de x, menos secante de x vezes secante ao quadrado de x, todo mundo dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. E aí, a gente pode colocar essas secantes do numerador em evidência. Então, vai ficar secante de x, que multiplica tangente de x, mais tangente ao quadrado de x, menos secante ao quadrado de x. Todo mundo dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. Quero fazer aqui mais uma observação para vocês, que a gente pode utilizar mais uma identidade trigonométrica aqui para facilitar a nossa resolução, que é a identidade que diz que a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, se a gente substituir essa secante aí ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado de x, por conta desse sinal negativo, ela vai ficar negativa, né? Então, a gente vai conseguir anular com essa tangente ao quadrado de x, que está presente aí, e vamos chegar em secante de x, que multiplica a tangente de x menos 1, todo mundo dividido por 1, mais a tangente de x elevado ao quadrado. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada a todos pela atenção. Quem quiser acompanhar mais o nosso projeto, segue lá a nossa página no Instagram, esse é o nosso @. Qualquer dúvida vocês podem me mandar por e-mail. A bibliografia desse vídeo foi o livro de cálculo, volume 1, do Sturch. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.